Jó, um homem íntegro. Posto à prova na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó. Ele era íntegro, reto, temia a Deus e se afastava do mal. Jó era abençoado com uma grande família. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Também era extremamente rico. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e muitos servos. Era o homem mais rico e respeitado do Oriente. Jó era um pai cuidadoso e temente a Deus. Sempre que seus filhos faziam festas, ele os purificava no dia seguinte, oferecendo holocaustos, pois pensava: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seus corações. Ele fazia isso regularmente, demonstrando sua devoção e temor ao Senhor. Em certo dia, os filhos de Deus vieram se apresentar diante do Senhor, e Satanás também veio entre eles. Deus perguntou a Satanás se havia notado seu servo Jó, homem justo e fiel. Satanás respondeu que Jó só era fiel porque tudo lhe ia bem, pois Deus o cercava de proteção e o abençoava com riquezas. Então Satanás desafiou: se Deus tirasse tudo de Jó, ele com certeza blasfemaria contra o Senhor. Deus permitiu que Satanás tocasse em tudo que Jó possuía, mas não em sua vida. Em seguida, grandes desastres ocorreram. Seus bois e jumentas foram roubados pelos sabeus. Um fogo consumiu suas ovelhas. Os caldeus tomaram seus camelos. E, por fim, um vento forte derrubou a casa onde seus filhos estavam reunidos, matando todos eles. Ao receber essas notícias devastadoras, Jó rasgou o manto, raspou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou a Deus, dizendo: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo diante da maior dor, Jó não pecou, nem culpou a Deus. Mais tarde, Satanás voltou à presença de Deus e pediu permissão para tocar na saúde de Jó, dizendo que o homem daria tudo pela própria vida. Deus permitiu que Jó fosse afligido, mas novamente proibiu que Satanás tirasse sua vida. Jó foi acometido por tumores da planta dos pés ao alto da cabeça. Ele se sentou sobre cinzas e raspava suas feridas com um caco. Sua esposa, vendo seu estado, disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas Jó respondeu: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não o mal. Em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, vieram visitá-lo, ao saber de sua dor. Ao vê-lo de longe, mal o reconheceram. Choraram, rasgaram seus mantos e sentaram-se com ele por 7 dias e 7 noites, sem dizer uma palavra, pois viam que sua dor era muito grande. A resposta de Deus e a restauração. De Jó após 7 dias de silêncio, Jó rompeu e falou com amargura. Não blasfemou contra Deus, mas amaldiçoou o dia do seu nascimento. Disse que seria melhor não ter nascido do que sofrer como estava sofrendo. Suas palavras eram um desabafo de alma ferida. Ele não entendia por que um homem justo estava passando por tamanho sofrimento. Então seus amigos começaram a falar. Elifaz foi o primeiro. Ele insinuou que Jó deveria ter cometido algum pecado oculto, pois, segundo ele, os justos não sofrem sem razão. Jó respondeu que seu sofrimento era maior do que podia suportar e que seu desejo era morrer. Ele insistia em sua inocência e dizia não entender o motivo de tanta dor. Depois veio Bildade, dizendo que se os filhos de Jó haviam morrido, era porque tinham pecado, mas que se Jó fosse puro, Deus o restauraria. Jó respondeu que Deus era poderoso e insondável, e que ninguém poderia contender com ele. Zofar foi ainda mais duro, dizendo que Jó merecia castigo ainda pior. Jó então chamou os amigos de médicos inúteis e desejou poder conversar diretamente com Deus, pois confiava em sua própria integridade. Ele afirmou com fé: ainda que ele me mate, nele esperarei. Durante os longos capítulos seguintes, os 3 amigos continuaram acusando, e Jó continuou se defendendo. Em meio às dores, surgiram também palavras de fé impressionantes como: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Então apareceu um novo personagem, Eliú, o mais jovem. Ele repreendeu os amigos por não terem convencido Jó e também Jó por tentar justificar-se mais do que a Deus. Eliú exaltou a justiça divina e lembrou que Deus usa o sofrimento para corrigir e salvar. Finalmente, o Senhor respondeu a Jó do meio de um redemoinho. Deus não explicou o porquê do sofrimento, mas fez perguntas que mostraram a Jó sua pequenez diante da sabedoria divina. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Jó, humilhado e impactado, reconheceu:
Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então Deus repreendeu os 3 amigos por não falarem o que era reto, como fizera Jó. Mandou que eles oferecessem sacrifícios e pediu que Jó orasse por eles. Jó orou, e o Senhor aceitou sua oração. Foi então que Deus restaurou a sorte de Jó. Ele recebeu em dobro tudo o que havia perdido: 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Teve novamente 7 filhos e 3 filhas, e nenhuma mulher era tão formosa quanto elas. Jó viveu ainda 140 anos e viu 4 gerações de seus descendentes. E morreu, velho e farto de dias. Assim terminou a história de Jó. Um homem que foi testado, permaneceu fiel e foi restaurado. Seu exemplo permanece como testemunho eterno de fé em meio à dor.